Como é ruim ser pioneiro. Bom dia. Aqui é outubro de 2025, dia 11. Se eu não me engano, aqui é comemoração da divisão do Estado. Eu acho que ano passado eu fiz um áudio falando sobre divisão. E essa palavra pra mim é muito forte. Acho que é pra todo mundo, né? Acho que até tive um sonho Isso. Tive um sonho, 2 sonhos. Eu sonhei, acordei. Agora que eu sonhei de novo essa palavra. Não a palavra, né? O sonho remetia a isso. Divisão, mas muito forte mesmo. Todos os sinais desses meus 2 sonhos, com vários aspectos, sempre remetiam a isso. Divisão, divisão, divisão. A divisão, ela nem sempre é ruim como as pessoas gostam de mostrar, entendeu? Não é assim. A divisão, muitas vezes, ela é feita por Deus. Deus, ele divide quando o povo israelita está ali unido, os hebreus junto com o Egito, estão juntos na mesma unidade, né? Ele separa, ele divide, então ocorre ali uma divisão. E a abertura do Mar Vermelho é um sinal de divisão bem grande. Divisão, divisão, divisão. E Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estavam ali em unidade, só que já eram muito diferentes. Então, em algum momento, e já há muito tempo, quando a divisão ocorre, é porque ela já estava sendo assentada, já estava muito viva essa divisão, entendeu? E aí ela é documentada, né? A divisão. Minha filha tá dormindo ainda. Mas eu acordei com essa mensagem. Eu sou Melissa, eu sou cristã, uma pensadora. Eu sou a mensageira. E antes que eu me perca, eu acordei com saudade do meu pai. E quando eu disse de pioneiro, eu estava falando dele. Na verdade, eu quero passar essa mensagem para você. Todos nós podemos ser pioneiros em alguma coisa. E isso pode ser muito difícil para nós. Porque não é bom ser o número 1. O número 1 sofre muito. Ele que vai abrir, sabe? Oportunidade para os demais. E se você for o pioneiro, você vai sofrer muito. E não vai ser reconhecido, o que é pior. Todos os outros virão, sabe, como um bando assim trotando, e ninguém vai lembrar, foi o fulano que abriu espaço aqui ou que teve a primeira ideia, entendeu? Não será lembrado. Tem uma rua da minha cidade que virou uma rua gastronômica. É uma rua que ela passa no meio de um bairro nobre.
Só que essa rua ela não era gastronômica. Ali sempre foi um bairro familiar, né? De habitação. Não tinha. A única coisa que tinha era uma padaria, que ainda tem. Mas essa padaria remete à família, o pão de cada dia, né? Não tinha nada além disso. Eram só casas, eram só moradores, um bairro familiar. E aí, eu acho que lá por 1995, o meu pai ele precisava abrir um negócio, né? Então, ele teve a ideia junto com a minha mãe de abrir um restaurante. E meu pai, ele alugou uma casa, o aluguel não era barato, era bem caro até, por ser um bairro nobre, relativamente próximo ao shopping da cidade também. E depois foram feitos outros shoppings. Acho que na época nem tinha, só tinha esse shopping. E aí ele pegou e reformou toda a casa que ele alugou. Então ele gastou bastante dinheiro ali. E aí ele mandou fazer móveis, né, para cadeiras, mesas. Ele quis fazer tudo melhor, né? Contratou vários funcionários, comprou panelas, pratos, talheres, tudo. Ele queria fazer uma sobaria. Aí foi o que ele fez. Aí ele mandou fazer uma placa grande também, escrito sobaria. E enfim, fez tudo aquilo. Ficou muito bom. Mas ele era o primeiro ali a fazer isso. Aí foi muito difícil a aceitação. Primeiro que ele não sabia. E eu disse para ele, falei, pai, eu acho que o senhor deveria anunciar isso numa rádio, né? Tem que fazer propaganda. Mas ele achou que ele pensou, né? Sobaria, todo mundo aqui. Bom, pelo menos aqui na minha cidade, todo mundo gosta de sobar. As pessoas vêm de fora do estado, né? Para experimentarem sobar. Então, como é um tipo de restaurante, um tipo de comida já que todo mundo gosta, ele pensou que não precisaria fazer uma propaganda para as pessoas virem, elas viriam mesmo por si só. Enfim, não vieram. Então, ele permaneceu com o estabelecimento por um tempo e meu pai e minha mãe, bom, não sei se meu pai e minha mãe, né, eles não, acho que minha mãe não tinha muita paciência também para esperar e aí resolveram fechar e montar outro negócio. Só que o problema é que ele já tinha investido muito dinheiro ali naquele lugar. Mas talvez tenham, pensando melhor agora, decidido fechar por conta do aluguel, né? Porque pagar aluguel também não é fácil se não estava tendo entrada de dinheiro, ainda tinha, verdade, o salário dos funcionários, né? Então, toda vez que eu vejo algum bar, restaurante, sorveteria ali nessa rua que se tornou gastronômica e que essa rua se tornou gastronômica e começou até ramificar para os lados, né? Já fui várias vezes ali com a minha filha. E toda vez eu olho e penso assim, uau, olha que se tornou isso aqui. Só que numa questão hoje já tem quantos anos? Foi 1995. Já tem 20 anos. Então, é muito ruim ser pioneiro.
E às vezes você pensa, nossa, que ideia estúpida que eu tive de... Igual meu pai deve ter pensado, que estupidez, né? Gastei tanto dinheiro de abrir um restaurante aqui nesse lugar. Mas aí, de alguma forma, não foi uma ideia estúpida. Apenas é que é ruim ser o pioneiro mesmo, né? Às vezes dá certo, pioneirismo é uma palavra muito bonita, mas que exige muita coragem, sacrifício e que às vezes está embutida uma perda inicial. Mas que futuramente, às vezes, as pessoas ali da localidade, a própria humanidade, ganhem com isso. E não espere um muito obrigado, não espere que as pessoas vejam isso. Pode ser que as pessoas da tua família depois vão reconhecer, olha, o fulano começou isso, depois todas as pessoas começaram, entendeu? A fazer, mas as pessoas não vão lembrar. Eu lembro, né, que sou filha dele. Lembro que ele foi o primeiro a ter tido a ideia de colocar um restaurante ali. E depois, como fica na memória? Fica na memória das pessoas, né? Alguém provavelmente deve ter, né, tentado novamente. Aí eu acho que, na verdade, depois outras pessoas que eu me lembro, né? Sim. Depois do meu pai, outras pessoas tentaram de novo inserir alguma coisa alimentar ali naquela rua. Naquela mesma rua, que é uma rua principal do bairro. É uma rua que parece até uma avenida, que ela é um pouco mais larga, sabe? Mão dupla. Só que não deu certo. Então esses pioneiros também, que não foi só meu pai, ele foi o primeiro ali, mas outras pessoas tentaram de novo. A única coisa que dava certo ali era a padaria, porque alimenta o que? As famílias, né? O bairro familiar. E aí eu lembro de um bar que eu fui. Não durou muito tempo, porque também não deu certo. E aí, só que com as tentativas, né, depois desses pioneiros, com o tempo, né, as pessoas vão aceitando e vão enxergando, acho que é isso. Vão enxergando aquilo da maneira como deve ser enxergada na sua nova posição, entendeu? Digamos que você tem um novo cargo. As pessoas não vão enxergar logo você como isso. Elas vão estranhar. Com o tempo, na cabeça delas, isso vai sendo assentado, entendeu? Ah, o fulano, a fulana, é isso, é aquilo. Mas inicialmente, né, não vão aceitar, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Por exemplo, uma rua, né? Para que ela se torne, para que você insira um tipo de comércio ali, alguma coisa, para as primeiras pessoas que vão colocar, pode ser que é difícil criar esse olhar das pessoas sobre esse negócio. Ou o negócio não é só um negócio, é um negócio ali naquele local onde ele é instalado, né? É isso que eu vejo. As pessoas geralmente vão por memória. Ah, eu preciso de tal coisa. Parece que vem na memória. Ah, tal lugar. Elas vão sempre no mesmo lugar buscar aquilo. Ah, eu tô com fome. Aí eu tô falando por mim, né? Eu já penso, né? Nos locais onde eu lembro que é gastronômico, que tem coisa de comer. Ah, vamos tal lugar. Ou vamos tal lugar que perto, no meu caso, né? Às vezes eu tenho necessidade de coligar um negócio com outro. Eu quero comer, mas tem outras coisas perto que eu quero fazer também. E que eu não quero, como eu não posso ficar indo um lugar aqui, outro ali, eu tenho que ir para um lugar que tem tudo perto, uma coisa da outra. Eu não preciso ficar gastando perna, né? Ou Uber, enfim.
Mas é uma questão de tem que inserir essa coisa, essa novidade, essa divisão na mente das pessoas. E tem que ser aos poucos, para que as pessoas criem um novo olhar sobre aquilo que você vem como eu sou pioneiro. Então não é da noite pro dia, sabe? Eu sempre, é a primeira vez não, de uns anos para cá que eu comecei a enxergar isso, quando eu vi, né, o sucesso dessa rua gastronômica. Então, quando eu vou, por exemplo, num restaurante desses, numa sorveteria, enfim, eu reconheço o esforço do meu pai, mesmo que ele tenha, logo que ele, digamos assim, faliu, eu pensei, nossa, meu pai não foi muito inteligente não. Então eu culpei ele. Ele gastou muito dinheiro aqui, tadinho, meu pai é um sonhador, e enfim, não planejou direito. Mas depois eu comecei a ter uma visão diferente, né? Sobre a atitude dele. Eu comecei a ver aquilo não como uma coisa perdida, nada está perdido. Tudo fica na memória e tudo é reaproveitado pelo ambiente, pelas pessoas, pela cultura, entendeu? Quer ver um escritor que escreve os seus livros e morre e não faz sucesso? Ele é aproveitado depois, entendeu? Pela cultura, pelas pessoas, pela sua cidade, pelo seu país. O mundo aproveita ele depois. Quer ver um cientista que faz uma descoberta, morre, nunca é validado? Ele também é aproveitado. É claro que nós queremos, né? Mas então, eu acho que não é sobre o que a gente faz, é sobre o olho das pessoas, né? Teve um artista que ele fez cocô, colocou numa latinha e colocou no museu. Ele foi validado, entendeu? Então, assim, não é sobre o que você faz, é sobre o olhar das pessoas. É sobre isso. Então, se as pessoas não enxergarem, não abrirem os olhos para aquilo que você está fazendo, elas pode ser que demorem bastante tempo, né? Às vezes elas demoram 20 anos, às vezes demoram 30. Você pode entrar na casa de alguém e ver crianças e os pais mesmos não reconhecem o valor daquelas crianças, né? Não dão atenção, não são carinhosos com essas crianças. Você pode entrar numa casa, tem uma mulher ali, uma boa mulher, e o marido dela mesmo não reconhece ela, entendeu? Pelo contrário. E pode ter ali um bom homem e a mulher também não reconhece esse marido. Pode ter um bom funcionário e o patrão, por mais que o funcionário se esforce, não reconheça ele. Então, eu acho que é tudo em relação, não é sobre o que a gente faz, é sobre os olhos que nos cercam. Então é isso. Às vezes essa mensagem pode te animar ou desanimar, eu não sei, eu quero ser realista, né? Tudo que a gente faz, o único que valoriza, realmente que glorifica a gente é Deus. Por isso mesmo que a gente tem que fazer tudo para Deus, porque é só Ele que nos valida da maneira correta. As pessoas podem ser elogiadas pelo motivo errado também. As pessoas podem fazer coisas certas por motivos errados também. Enfim, então
ore sobre aquilo que você pensa em ser pioneiro, né? E sobre as coisas que você tentou fazer e não deu certo, veja se realmente aquilo que você estava fazendo estava errado ou você era algum tipo de pioneiro. E essa palavra, como eu disse, é muito bonita, é pioneirismo, só que nem todos os pioneiros são reconhecidos, entende? Às vezes, né, muitas vezes aqueles que... quer ver? Tá me vindo à mente a invenção do avião, né? Veio Santos Dumont, que foi o pioneiro, e aí vieram aqueles irmãos, né? Como que eram irmãos? Eu tô com medo de errar o nome deles, enfim. E aí eles disseram que eles... desculpa. Que eles inventaram o avião. Aliás, deixa eu colocar meu aviãozinho aqui. Esse aviãozinho tem me ajudado tanto que ele nem sabe. E vamos dar uma viajada de avião agora. As ideias da Melissa. Só que eles inventaram um aeroplano, né? Ele planava só. Ele não voava, ele não decolava, ele não ia para cima. Ele simplesmente se equilibrava no ar, né, por um tempo. Agora o avião do Santos Dumont, não. Né? Ele ia na vertical, ele subia, ele voava de fato. Só que às vezes outra pessoa, por ter mais condições financeiras ou estar num local, num país, por exemplo, de primeiro mundo, ou ter contato com pessoas mais influentes, não sei, de alguma forma ter alguma vantagem sobre você, pode ter algo bem inferior, bem inferior mesmo que a sua ideia, mas pode conseguir patentear alguma coisa, não sei, sabe? Algum sucesso que para você talvez seja mais difícil. Mas na verdade, a gente não está aqui por reconhecimento, né? A gente está aqui para no final da vida, no último suspiro, entregar nosso trabalho, que eu tenho entendido isso, nosso TCC, para Deus. Isso aqui é um trabalho. Nossa, Deus fala muito comigo por sonhos. Eu não sei se fala com você. E aí eu tive esses sonhos, nossa, tão estranhos. E o tempo inteiro eu tava falando de divisão. Eu acordo, aí vou dormir de novo. De novo, outro sonho que remete à divisão. E eu acordo o quê? 11 de outubro, o quê? Divisão do Estado. Alguma coisa isso quer dizer. Que é alguma divisão, alguma coisa fecha para um lado e abre para o outro. E isso pode ter a ver com a palavra pioneiro, não sei. Desculpa, eu fiz as contas erradas. São 30 anos. Dos meus 14 anos. Foi um período bem bonito que eu vi meu pai tentando de novo, né? Então ele havia saído de alguma coisa, né? Que ele tinha ficado por bastante tempo, ele não queria mais.
E na verdade acho que minha mãe estava pressionando ele, né? Pensando, não, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Ele estava fazendo bicos até então. E aí eles abriram esse restaurante. Sabe que teve algum ponto da minha vida, eu acho que quando eu comecei a perceber e ler sobre patentes, né? Sobre histórias antigas das pessoas, acho que na Idade Média, quando eles começaram a avançar nas pesquisas, né? Então, as pessoas, elas tinham laboratórios em suas casas, não tinha um laboratório em algum lugar que elas alugavam. Não, as pessoas montavam laboratórios na sua própria casa, né? Na garagem, no sótão, enfim, montavam, né? E aí eu fazendo as experiências, não precisava de um lugar especial. E isso já digo para você também, você não precisa de um local especial para aquilo que você quer fazer. Ah, não tem condições. Antigamente as pessoas não tinham também. E pessoas que se tornaram muito importantes. Fizeram ali no seu anexo secreto, como disse sobre Anne Frank. Anne Frank, ela fez algo importantíssimo sem a menor condição. Olha o que ela comia, batata podre. Você come batata podre? Você come alimento podre? Eu tenho certeza que não, né? Eu acho que eles faziam necessidades também em pequenos recipientes, latões, de uma forma, sabe, terrível, né? Eu tenho certeza que você tem água corrente, tratamento de esgoto. Então, sim, qualquer coisa que você tem aí por importante, você pode fazer. É claro, dependendo do que seja também, né? Segundo as leis, as normas, né? Mas eles faziam, né? Agora eu tô lembrando da fotografia, né? Então eles montavam laboratórios ali e iam fazendo suas pesquisas, né? Com os produtos para tentar capturar imagem. Eu lembrei de um filme que eu assisti, que é de uma judia, que ela tá em idade de se casar e o pai dela que vai arranjar esse casamento para ela. Só que aí o paizinho dela morre, tadinha. E aí, quando morre o homem da família, né, as mulheres não trabalhavam, morre todo o sustento. E aí, como ela pensa, o que eu vou fazer, né? Ela não queria, eu não sei se ela pensou, eu não quero nesse momento o casamento arranjado, ou fazer um casamento como era antigamente, tipo um negócio. Eu acho que ela não poderia fazer isso, porque ela não tinha dote. Exatamente, né? O pai morreu, teve os gastos ainda com o velório. Então ela vai arrumar um trabalho em outro lugar bem longe. Então ela vai morar com essa família. E nessa família tem um fotógrafo. Na verdade não é um fotógrafo, é um cientista, né? Que está tentando avançar nos conhecimentos de fotografia, de como captar imagens. E lá ele tem justamente uma casa, assim como a minha, provavelmente assim como a sua. Ele tem um cômodo separado da casa, né? É tipo, sabe, tem casas que tem, às vezes, uma casa que fica no fundo. Tem a casa principal, tem o quintal e tem um puxadinho. Ele tinha um puxadinho, isso, do lado. Esqueci o nome desse tipo de construção, enfim. Ele tinha tipo um puxadinho onde ele fazia as pesquisas dele. Daí ela foi trabalhar com ele.
Ele era pioneiro, era. Ela, por ser mulher, vamos colocar ela como Santos Dumont. Ela fez a descoberta. É ali o que mostra no filme. Não sei se é baseado em história real isso. Ela faz a descoberta. Só que ele incorpora a descoberta como se fosse dele. E aí, quando ela descobre isso, porque ela começa a fazer planos, né? Ah, ele vai me levar com ele. Quando tiver um evento, né? Com todos os cientistas, com a mídia, isso, aquilo, né? Ele vai dizer sobre mim que eu ajudei, que eu... Não, ele não tinha essa intenção. Na verdade, ele queria escondê-la. Até porque ele se envolveu emocionalmente com ela, né? Ele teve um caso com ela. E aí, ela fica esperando que ele disse para ela assim, ó, vai vir uma comissão para ver, né, os nossos avanços. E aí ela fica sonhando com esse dia, né? E aí vem realmente um senhor para conversar com ele e ela pega os dois conversando e percebe que ele não chamou ela. Que ele conversou com esse senhor no grande dia, nas costas dela, sem reconhecê-la, sem validá-la. E aí parece que quebra alguma coisa no coração dela. E aí ela se demite, ela volta para a cidade dela, para a família dela. E ali, na casa dela, como ela aprendeu com ele, ela monta o próprio laboratório de fotografia dela. Lembrei disso. Uau, interessante. Então foram 30 anos. E aí, de lá pra cá, não desse filme, né? Há muitos anos, acho que desde que eu era adolescente, comecei a pensar o seguinte, ó. Pra onde que vão as coisas que a gente faz? Sabe as coisas que você fez e ninguém reconheceu? Essas coisas são, por exemplo, imagine que você faz um bolo maravilhoso, lindo. Você fez com todo amor e carinho, você se sacrificou. Você gastou todo o dinheiro, seu dinheiro ali, na farinha, na cobertura, nos ingredientes. E aí tem uma sala cheia de gente, você entra com o seu bolo e ninguém olha. Passa a festa inteira, todo mundo vira as costas, ninguém come nem um pedaço. Ou então, você entra, serve, todo mundo come e ninguém reconhece. E não sabe, quem fez esse bolo? Daí começa a dizer, foi a Maria, foi o João, foi a Francisca, foi o Francisco. E parece que não sabe que foi você que fez. Eu comecei a pensar sobre isso, porque também na época que eles faziam essas pesquisas, eles queriam correr porque eles precisavam avançar logo e tinha a parte documental também, não adiantava só eles descobrirem. Como ela, por exemplo, ela descobriu, mas ela não foi inventora, né? No caso, né? Na ficção desse filme. Porque não foi patenteado nada no nome dela. Então, como se sumiu. Aquele momento em que ela teve aquela descoberta, é como se não tivesse existido. Mas como se não tivesse existido? Que se ela não tivesse descoberto, ele não teria conseguido capturar as imagens. Você imagina? Então, assim, será que existiu ou não existiu? Na minha mente... Então, o que é mais importante? O fato ou o que está escrito? Porque o fato não equivale ao que está escrito. O que está escrito, ele é sempre diminuído. Ele é sempre enxugado, entendeu? O fato, ele não pode ser enxugado. Por exemplo, agora são 8h24 da manhã aqui. Dá para enxugar alguma coisa que eu vivi até aqui? Da meia-noite até 8h24? Não dá para tirar nada. Nem um fio de cabelo. Então, o que é mais importante? O fato ou o que está escrito? O fato.
sabe? Porque o que está escrito ele pode ser injusto, ou o que é falado. Então eu comecei a pensar para onde vão as coisas boas, estou falando das coisas boas, que a gente fez e que não foram escritas, não foram faladas, não foram lembradas, ou nunca serão. Aí eu vi a nuvem, que foi, né, o estado de quase morte que eu tive. Que para mim, que hoje as pessoas chamam de nuvem também, que sempre o meu e-mail celular, enfim, computador também, fala assim, guarda seus, né, seus dados na nuvem, guarda isso na nuvem, não sei o que da nuvem. E aí eu falei, nuvem virtual, mas existe uma nuvem mesmo, uma nuvem física, que é essa nuvem onde você guarda todas as coisas boas que você fez e que ninguém nunca, se ninguém nunca falou, escreveu, estão lá. Estão lá. E essa nuvem são aspectos positivos, né? Tem os aspectos negativos, esses negativos são o que pesam a massa. Nós somos como uma massa de pão. E de acordo com o nosso mau comportamento, a massa ela vai pesando, né? Então aí você não consegue ir para uma nuvem dessas. Porque se você é pesado, para ser nuvem tem que ser leve. Então é isso. 30 anos. 30 anos, muita coisa vai mudar a partir de agora. Quem sabe, né? É uma nova história. E o que você estava fazendo 30 anos atrás? 30 anos.